O inimigo de Deus é contra tudo que é de Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus, no trono de Deus, e ele quer imitar a Deus. Então, Deus é o Filho de Deus, Deus se fez homem e veio habitar entre nós, que foi Jesus. O inimigo de Deus também vai, ser encarnado em um humano, que será o anticristo, que virá à Terra. Então, ele quer fazer tudo que Deus fez. Ele quer imitar, ele é invejoso, ele quer tomar o lugar de Deus. Muitas vezes, quando ele não consegue imitar, ele tenta fazer com que aquele plano de Deus não dê certo. Então, Deus disse: crescer e multiplicar e povoar toda a terra. O inimigo de Deus quer o quê? A redução populacional, e quer que os humanos fiquem apenas numa região da terra. Então, a Torre de Babel foi uma forma dos homens ficar apenas naquela região ali, criar um grande império, e não se espalhar por toda a terra, e não povoar toda a terra. A cidade de Nínive, a Babilônia, as pessoas queriam se agrupar ali no império, ali numa localidade, juntando-se, sem fazer a vontade de Deus. Deus falou: tirará o sustento do suor do teu rosto, com o suor do teu rosto todos os dias da tua vida. Então, o inimigo de Deus vai fazer algo ao contrário disso. Vai fazer com que alguns humanos explorem o trabalho de outros humanos e viva em detrimento do sofrimento de outros, escravize, por exemplo, explore. Deus fala: honrai pai e mãe. O inimigo de Deus, ele vai o quê? Fazer com que as famílias sejam desonradas, os filhos desonrem os pais, por exemplo. As pessoas vão se apegando a muitas coisas e a gente não vê mais a frequência dos filhos, bença pai, bença mãe, se relacionando, mas as pessoas estão distantes, mesmo estando próximas, elas estão distantes, sem conviver, sem aquela convivência harmoniosa, sadia. Então, Deus, Jesus, ele fez uma forma das pessoas conviver juntas, livremente as pessoas se juntar e dividir tudo ali para viver bem, Que os cristãos, os primeiros cristãos, eles juntavam aquilo que ele tinha construído, todo mundo usando-se de sua total liberdade, que é o livre-arbítrio que Deus deu, e decidia viver juntos ali, mas com liberdade. E aí formou a comunhão, que eram dos irmãos, as pessoas se uniam, pessoas que tinham o mesmo pensamento, que tinham a mesma fé e esperança no mesmo Deus, que acreditava nessa palavra de Cristo, no Evangelho. Então eram os cristãos, seguidores de Cristo, que se uniam, com total liberdade. Mas aí o inimigo de Deus vem com o comunismo, que é uma lei poderosa, um poderoso que determina que as pessoas têm que viver todo mundo junto, compartilhando das mesmas riquezas, todo mundo construir as riquezas junto, Então, já é diferente de Deus, que Deus criou ali a liberdade, a família, e a família, ela constrói ali a propriedade privada, ali onde a família vai crescendo, construindo riqueza, e ela vai administrando. E aí, se alguém construir grandes riquezas, ele tendo o coração bom, ele tendo ali a solidariedade, se ele puder ajudar, ele vai ajudar as pessoas. Se ele crescer, se uma pessoa crescer, se tornar um grande empresário, ele vai promover emprego para as outras pessoas, ele vai promover uma produção ali, vai resolver um problema da sociedade, vai oferecer um produto, Então, vai ser algo de bom que ele vai levar. Ninguém cresce sozinho sem precisar de pessoas, então ele vai precisar de fornecedores, ele vai precisar de pessoas para trabalhar com ele, pessoas vão fazer carreira junto com ele vai precisar de muitas pessoas consumindo seus produtos, essas pessoas vão consumir produtos com qualidade, barato, por quê? Porque existe na sua própria produção, e foi por isso que ele cresceu, financeiramente, que o seu negócio, sua empresa cresceu. Então, se ele não colocar isso em primeiro lugar, mas colocar Deus, seus bens, seu patrimônio é abençoado. Então, Deus abençoa as riquezas como abençoou Jó. Já o inimigo de Deus, o comunismo, ele vem para aniquilar, para abolir a propriedade privada. Ele diz que as pessoas não devem ter tantas riquezas, Ela vem para destruir a propriedade privada.
E aí, para destruir a propriedade privada, destrói aquilo que a família, que alguém construiu ali para ele mesmo. E aí, tudo que vem para ajudar isso, por exemplo, as religiões que faz com que as famílias se mantenham em harmonia, com que as pessoas acreditem em Deus e assim viva de forma justa, procure viver de forma justa, construindo e administrando aquilo que é seu apenas. Então, o comunismo, por exemplo, aquilo que veio do inimigo, ele é contra as religiões, porque a religião favorece a família e ele não quer a propriedade privada, então ele não quer a família, que é a construtora da propriedade privada. Então, é a influência, a ordem, a vontade do inimigo de Deus. A Bíblia fala que durante a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, Deus fez com que aqueles povos falassem muitas línguas, já que eles vinham de uma só descendência, que era neto de Noé, com aquelas famílias, aquelas pessoas, e eles tinham uma única língua ali, vinham como uma única nação, um único povo, né? Era um povo mais ou menos reduzido na face da terra, não tinha muitas ramagens ainda familiar, então era um único povo, podia se dizer que eles falavam uma única língua, por isso que eles se entendiam e dessa forma eles conseguiam, através da comunicação, construir essa grande torre. E aí Deus não queria que eles permanecessem juntos ali. Por quê? Porque se viesse um dilúvio, alguma coisa, acabaria com todos eles e acabaria com a população na terra. E Deus já sabia que a terra foi amaldiçoada devido ao pecado dos humanos, e ia ter catástrofes naturais, ia ter algumas coisas, guerras, sei lá o que mais, e assim a população poderia ser destruída de uma só vez. Mas se eles estivessem espalhados por vários países, criando povoações em outras partes da Terra, se ali alguns morressem na geleira, alguma coisa acontecesse, imprevisto, mas existia pessoas por outra parte da Terra. Então ele fez com que esses homens se espalhassem e fosse se espalhando a ponto de chegar ao que a gente chegou hoje, que são vários países espalhados por toda a Terra. E aí a vontade de Cristo, né, a pregação do Evangelho, é que vai ser levada a todos os povos, a todas as nações, né? Então, todas as línguas. Então, ele vai ser falado para que todas as pessoas entendam, né? E tenham esse conhecimento do Evangelho. Então, nas religiões, Deus fala, né? Jesus falou no Evangelho que no mundo tereis aflição. Então, a vida será difícil. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, esse tempo é um tempo de luta, de guerra espiritual, de tudo isso que a gente está atravessando. A gente tem as instruções que Deus nos deixou, que é a sua palavra, tem o livre-arbítrio. Então, cada um decide de que lado ele está, de que lado que ele quer seguir, e a gente entende cada vez mais que existem dois lados. Já o inimigo de Deus, ele tenta, através da palavra distorcida do falso profeta, dizer que prometer coisas boas através da religião, prometer que se vier para essa igreja, se fizer assim, vocês terão bons resultados. Jesus não falou que teremos bom resultado agora, mas só quando vier o reino dos céus, porque agora tudo está sob a vontade do maligno, né? Muitas coisas estão sendo perseguidas. Aquele que veio como um ladrão, que o anjo caído que veio para a terra, como um leão buscando a quem devorar, veio para matar, roubar e destruir, ele está rondando e causando todo o mal. Então, no mundo tereis aflições. Então, não é verdade que a gente terá prosperidade. Jesus fala que nenhum governante humano trará prosperidade para o seu povo. Então, nem governos, nem ninguém resolverá os problemas da humanidade, da terra. Somente o reino dos céus, somente Jesus, quando voltar. E aí muitos se enganarão porque vai vir antes de Jesus o inimigo de Deus encarnado, o anticristo, que vai prometer resolver os problemas da humanidade. Quais são? Os maiores: a guerra, as catástrofes naturais, a fome, a miséria, as doenças, todas essas coisas, através das tecnologias, através daquelas ferramentas que ele tem, que pertence a ele, que Deus deu a permissão para que ele criasse. Então Deus, ele fala, né, a palavra de Deus fala:
Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, não modificará, né? A Bíblia não modifica, nunca, nem modificará. A palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. E ele diz que até os homens não se alimentarão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra continuará sendo a mesma, sendo esse mesmo alimento, essa palavra que não modifica. E aí o inimigo de Deus vai vir com a influência querendo modificar, dizendo que a Bíblia está antiquada, que não se adapta à sociedade atual, porque são, na verdade, os criacionistas, são as pessoas, alguns sociólogos, eles falam que o homem é um ser social, então se a sociedade muda, ele tem que mudar, ele tem que acompanhar. A tendência agora é essa, a moda agora é essa, então as pessoas têm que acompanhar esse progressismo, esse jeito novo de viver. Quem não acompanha isso é antiquado, está ficando para trás. Então, eles querem modificar, e inclusive modificar a palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus não se adapta, não se encaixa mais na sociedade atual. E aí querem modificar, reescrever a Bíblia. Essa é a influência do inimigo de Deus, que diz que a Bíblia pode mudar, porque eles querem a permissão para viver uma liberdade que eles alegam que estão sendo impedidos de viver essa liberdade. Quando Deus já deixou o livre-arbítrio, deixou as instruções e deixou um caminho para a gente seguir, uma orientação, e já avisou, né, dos resultados. A gente já tem a informação quais são os resultados. Deus falou: se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. E o casal, mesmo assim, quis provar. Quando o inimigo de Deus veio depois. O casal já não era inocente, pois já sabia quem tinha cuidado deles até ali, quem tinha dado as instruções até ali, e tudo tinha dado certo. Ele foi tentar algo diferente. Eles tiveram curiosidade, tiveram vontade de provar, de ver algo diferente. Confiaram num ser que não estava com ele todo o tempo, que não tinha cuidado deles. A primeira pessoa, a primeira com quem eles falaram, se comunicaram e ouviram foi a voz de Deus. Então eles estavam todo o tempo junto de Deus em harmonia, pois Deus era o governante da terra, o reino dos céus governava aqui, e Deus dava as instruções ao casal, onde ele vinha passear todas as tardes. A partir de quando o homem desobedeceu a Deus, ouviu outra palavra, é que a terra foi amaldiçoada, é que os humanos se afastaram dessa harmonia com Deus. Mas esse governo voltará para a mão de Deus. E aí é por isso que o inimigo está tão furioso, porque ele sabe disso. Quem mais tem fé em Deus é o inimigo de Deus, pois ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, uma passagem da palavra de Deus na Bíblia fala que quem não vem a mim pelo amor, vem pela dor. Então, não são todas as pessoas que irão até Deus, porque elas têm o livre-arbítrio, então elas podem tomar a decisão de ir para outro caminho. Existe o caminho de Deus, que chegará a ser governado pela vida eterna e terá uma vida de prosperidade eterna para sempre. E existe o caminho caminho largo, que leva ao outro sentido, onde terá a vida de sofrimento eterno. As pessoas existirão para sempre, ou numa vida de sofrimento eterno, ou numa vida de abundância, paz e prosperidade eterna, onde o reino dos céus vai governar a terra. Então, desses que vão ir até Deus, até Jesus, que vão aceitar, que vão ter fé, esperança, e assim Deus vai poder estar do lado dele e ajudá-los. São alguns, né? Deus diz que não são todos. Por quê? Porque nem todos querem ir. E aí Deus fala: quem não vem a mim pelo amor, vem pela dor. E até nisso o inimigo de Deus também copia Deus, porque ele diz: quem não vem a mim pelo amor, vem pela dor. O inimigo de Deus também ele tenta conquistar por coisas agradáveis, por ofertas atrativas. Venha tomar essa droga aqui recreativa, tome isso, uma bebida doce, algo bonzinho, bonitinho. Venha viver fazer essa festa aqui,
vamos curtir, vamos fazer isso na vida, vamos viver esse prazer, vamos fazer essa coisa aqui que é agradável para você. E aí muitas pessoas usam essas drogas, essas coisas, né? E acaba indo em direção, acaba fazendo a vontade do inimigo de Deus. Aqueles que tentam resistir até o fim, o inimigo tenta ganhar pela dor, perseguindo as pessoas que estão seguindo a Deus, perseguindo, né, de forma física, impedindo eles de ter a liberdade, tentando roubar a liberdade que Deus deu para as pessoas. Então, primeiro ele tenta pelo que chama de amor, né, que seria as pessoas fazer isso porque é bonzinho, porque o inimigo está enganando eles, tentando provar que aquilo é bom, né? Como o inimigo lá no Jardim do Éden falou, não é verdade que vocês morrerão se comer desse fruto, mas se comer desse fruto, eu digo que abrirão seus olhos, vocês poderão fazer muitas coisas agradáveis para vocês mesmos, não vão precisar tanto assim de Deus, vocês mesmos vão ser como Deus e vão construir e produzir o seu próprio conforto. Então, o inimigo tentou ganhar aí pelo amor e ganhou aquele casal. Ele também tenta fazer a pessoa sofrer depois, como fez com Jó, para ver se Jó amaldiçoava Deus e assim ele era tentado a fazer isso e se perdia do caminho de Deus e fazia a vontade do inimigo de Deus, assim ficando do lado do inimigo. Mas Jó resistiu, né? Jesus fala: resisti ao mal e ele se afastará de vós. Então, resistir muitas vezes é passar por uma provação, por um sofrimento, e aí é inimigo querendo levar você pela dor para você se desesperar e xingar e falar e fazer coisas ruins. Tem pessoas que falam, aquela pessoa é má porque ele tem uma vida de sofrimento, então ele é vítima da sociedade, ele é isso, ele é aquilo, e por isso que ele se tornou alguém mau, fazendo maldade, porque ele teve uma vida de sofrimento. Mas nem sempre é dessa forma. Muitas pessoas nasceram num lugar, numa favela, num lugar que não tem muitas condições de vida, nasceu pobre, nasceu numa classe social ruim, né, insuficiente, mas ele às vezes se torna uma pessoa boa e que é agradável a Deus, que faz a vontade de Deus. Então isso não justifica, mas o inimigo tenta justificar. Então, repetindo, o inimigo de Deus ele tenta fazer tudo o que Deus fez para tentar agradar os humanos e assim conquistar eles. Como ele não consegue, Deus não permite, ele tenta se colocar no lugar de Deus, fazer com que o plano de Deus não dê certo. Ele quer sentar no trono de Deus, ele se faz contra tudo que é de Deus, né, e imita tudo que Deus faz. Então são três coisas que ele faz que dá para a gente perceber facilmente quais são as suas ações, que aquelas ações vêm da origem, que a origem daquelas ações vem dele, né? É muito fácil de perceber, né? O imitador, aquele destruidor que veio para matar, roubar e destruir, e que tenta tomar o lugar santo de Deus. Deus veio pregar o evangelho, a sã doutrina. Então, o inimigo pode vir com ideias, com informações diferentes. Foi isso que falou a parábola do joio e do trigo, né? Que Cristo falou que havia um agricultor ali, um fazendeiro, que chamou os trabalhadores e fez uma plantação. Então, o Senhor fez a sua plantação ali do trigo, né? Durante o dia com os agricultores. Quando esse trigo nasceu, né? Porque à noite veio o inimigo e plantou também o joio junto. Quando nasceu, nasceu junto também o joio, né? A semente ruim. E aí os trabalhadores falaram: Senhor, mas não foi só a semente boa que tu plantaste, que tu deste a semente para a gente plantar? E por que nasceu também essa semente ruim, o joio? Tu queres que a gente arranque essas sementes ruins? E o Senhor da obra falou: Não, não vamos arrancar, deixa que crescer juntos, né? Mesmo que sufoque, mas pode ser que se a gente tentar arrancar agora o joio, arranque também o trigo. Então deixe crescer juntos. Quando for o tempo da colheita, a gente arranca primeiro o joio, a semente ruim, e faz-se os feixes para ser jogado ao fogo. Após isso é que colheremos
o trigo. Então é dessa forma. Só Deus que vai separar o joio do trigo, que vai julgar, que vai transformar a vida numa vida harmoniosa, uma vida onde vai vir realmente a paz, e aí sim virá a paz, porque agora não é o tempo da paz, é o tempo da guerra ideológica, da guerra espiritual, de todas as guerras que fazem, que levam à destruição dos homens. Mas a gente não tem só essa guerra, só a possibilidade para essa guerra. A gente tem também as instruções que vêm de Deus, a gente tem a inspiração que vem de Deus, o Espírito Santo Deus quer nos abençoar, nos proteger, né? Com o seu amor, com a sua bênção, e Ele envia o Espírito Santo para todas as pessoas. Ele quer que a gente se alimente da palavra dele todos os dias, então Ele vai nos instruindo, né, para que a gente dê cada vez mais passos que vá em sua direção. Deus não quer, por exemplo, não é que a gente tem que entender todas as coisas de Deus, não. Ele quer apenas que a gente, com o pouco que a gente entende, a gente seja temente a Ele. Assim como foi muitos servos de Deus, Maria de Nazaré, ela falou: não entendo como vai nascer esse filho, não entendo como vai ocorrer esse milagre, mas eu creio, já que é Deus que mandou essa informação de que vai nascer um filho e eu vou colocar o nome de Jesus, então eu creio e aí seja feita a sua vontade. Então, é isso que Deus espera dos humanos, que eles temem a Deus, que eles acreditem em Deus, esperem nele, porque só Ele pode ajudar e Ele sabe que só Ele pode ajudar. E Ele se preocupa com aquelas suas criaturas e Ele quer dar o melhor para todos nós. Então, se Ele quer dar o melhor para todos nós, o inimigo vem com o que é ruim para todos nós. Deus veio com a palavra de vida, que a sua palavra de vida é aquela palavra que criou todas as coisas. Faça-se os mares, faça-se o sol foi feito, façamos o homem. É a palavra de vida que faz nascer, né? Ele soprou depois e o homem se tornou vivo. Então, o inimigo vai vir com a palavra de morte. Todas as palavras que vêm para bloquear, para fazer as pessoas se perder no caminho, são as palavras de morte. E ela está presente em todos os campos, ela está presente nas religiões. O falso profeta tem pregado essa palavra a todo momento. E é por isso que as pessoas que querem que o reino de Deus venha e governe a terra, as pessoas que esperam isso, elas também sentem a vontade de pregar aquilo que Deus deixou para ser pregado, que é o seu evangelho, que é a expectativa, né, que é a promessa de que todos os problemas humanos vão ser resolvidos quando o reino dos céus vier. Amém?